Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Mais um estudo para a nossa edificação, para o nosso crescimento. O título do nosso estudo de hoje é O Novo Céu e a Nova Terra. O lugar que todo filho de Deus almeja, né? Espera com ansiedade. Então, onde fica o novo céu e a nova terra? Onde fica? Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu, por essa noite que chegou, por esse estudo que o Senhor está me dando para levar aos teus filhos e filhas. Que cada um de nós possamos degustar esse alimento espiritual, para que possamos ficar forte para enfrentarmos tudo que vem por aí. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós estudaremos sobre o novo céu e a nova terra. Lugar que todos os filhos de Deus almejam, né? Então, o novo céu e a nova terra ficam na eternidade. A pergunta é onde? O novo céu e a nova terra. O título é O Novo Céu e a Nova Terra. Onde fica o novo céu e a nova terra? Na eternidade. Então, não fica nesse mundo visível de matéria, mas na eternidade. Por isso, Cristo disse: o meu reino não é deste mundo, porque o reino de Deus fica na eternidade. E para irmos ao reino de Deus, precisamos ir para a eternidade. Jesus, em João 4:24, ele disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e em verdade. Então, é no nosso espírito que nós adoramos o Espírito de Deus. Então, no Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1, nos diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então João, ele viu, Deus mostrou para ele, né, este novo céu e a nova terra. E viu o novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, não existia mais. E o mar também já não existe. Então, nem o primeiro céu, nem a primeira terra, eles passaram, nem o mar existia mais. Então, no Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11, nos diz o seguinte, 20, 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu. Então, no juízo final, o primeiro céu, que é este, né, contaminado, que foi contaminado, e a primeira terra, que foi contaminada pelo pecado do homem, que foi amaldiçoada, né? Pelo pecado do homem, pelo homem, porque o homem pecou, a terra que Deus fez para ele foi amaldiçoada e se contaminou com o pecado. E no juízo final, aqui no versículo 11, na parte final, diz o seguinte: de cuja presença fugiu a terra e o céu. Então, no juízo final, esta terra
e este céu que vemos vão fugir da presença de Deus. E aqui no Apocalipse 21:1, João diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, deixaram de existir. E o mar já não existe. Que mar é este, né? Que mar? O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então João está relatando o que ele viu, aquilo que Deus quis mostrar para ele, para que ele deixasse escrito para nós. E ele viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus mostra para João um novo céu e a nova terra, um céu e uma terra feita somente para os vencedores da serpente. O novo céu e a nova terra foram feitos somente para os vencedores da serpente. O céu e a terra que foram contaminados pela serpente e sua descendência não existirá mais. Apocalipse 20:11. No novo céu e a nova terra não existirá mais o mar, ou melhor, não existirá mais as nações dos gentios, não existirá mais gentios, pois não existirá mais a semente da serpente, pois o mar representa as nações sem Deus e governadas pela serpente. Então, o mar aqui não é a água, as águas que foram colocadas em um só lugar e que nós chamamos de mar. Não é isso, não. O mar aqui são as nações. Elas não vão existir mais, porque só vai existir um povo, uma cidade chamada Jerusalém. Nem nação de Israel não é mais chamada, porque a nação de Israel veio de Jacó, veio de Israel, que Jesus mudou o nome para Israel. Lá no céu é a nova Jerusalém. Jerusalém que desce do céu, que desce de Deus. Então, no novo céu e na nova terra, só existirá a descendência do filho da mulher Israel, da Israel espiritual. Não a Israel terrena, a Israel que veio da fé de Abraão. Não, lá no céu vai existir somente a Israel que veio da fé de Abraão, não da carne e do sangue de Abraão. Então, aqui em Gênesis, capítulo 13, do 16 ao 18, nos diz assim: porque Deus prometeu dois povos para Abraão. Um que veio do pó da terra, que é o que veio da carne e do sangue de Abraão, e o outro que era como as estrelas do mar, ou ao melhor, do mar, as estrelas dos céus, né? Que são os que vieram da fé de Abraão. Então, aqui em Gênesis 13, do 16 em diante, nos diz assim: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também
a tua descendência será contada. Então, Deus está prometendo para Abraão uma descendência que viria da sua carne e do seu sangue. Por isso, Deus chama do pó da terra. Porque a nossa carne, ela veio da terra, do pó da terra, e para lá vai voltar. Então, aqueles que são nascidos somente da carne e do sangue, eles não herdarão o reino de Deus. Então, os descendentes de Abraão que vieram apenas da carne e do sangue dele, são considerados como o pó da terra. E Deus está prometendo aqui: e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então, os irmãos entenderam? Então, Deus disse: levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mare, que estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Então, os descendentes de Abraão, que vieram somente da carne e do sangue dele, herdam esta terra visível, palpável, material, de matéria. Mas, no capítulo 15, os versos do 5 ao 7, então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra como herança. Então Deus prometeu para Abraão duas descendências. Uma que viria do pó, que seria como o pó da terra, pois viria da carne e do sangue dele. E a outra que seria como as estrelas dos céus, pois viria da fé de Abraão. Em Gênesis 13, do 16 ao 18, Deus está falando da descendência que viria somente da carne e do sangue de Abraão. Os descendentes que viriam da carne e do sangue de Abraão seriam os filhos de Abraão com Agar, Quetura, também Esaú. Esaú veio de Isaque, mas ele era apenas da carne e do sangue de Abraão. Esaú não era da fé de Abraão, porque ele nunca creu no Deus de Abraão. E também todos os filhos de Isaque e Jacó, que rejeitaram o Deus Pai, que morava no Deus Filho. Então, todos os descendentes de Isaque e de Jacó, todo o Israel, que rejeitou o Filho de Deus, que não quis o Salvador deles, mesmo sendo descendentes de Jacó, de Isaque e de Abraão, não aceitando o Filho de Deus, também não aceita o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Então, estes também são descendência de Abraão apenas por parte da carne e do sangue de
Abraão. Então vamos ver o que é que diz lá em João, capítulo 10, os versos 10, 30, versículo 30, que nos diz assim. João 10, 30. Diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Então, Cristo está dizendo que Ele e o Pai, que Ele e o Deus Pai são a mesma pessoa. E tem outra passagem que Jesus diz: quem não tem o Pai, não tem o Filho, também não tem o Pai. Então, aqueles que se dizem descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas rejeitam Cristo, eles também são descendência de Abraão, somente por parte da carne e do sangue de Abraão, como Jesus fala lá em João, capítulo 8, e os versos do 32 em diante. Já em Gênesis 15, do 5 ao 7, Deus está falando da descendência que viria do filho da mulher terrena, ou melhor, da Israel terrena, da Israel que veio da carne e do sangue de Abraão, para gerar nela o seu descendente. Então, Deus, ele escolheu da descendência terrena de Abraão, que são apenas aqueles que vieram da carne e do sangue de Jacó, ou de Abraão, Isaque e Jacó, mas que não tem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, esses, desses ou dessa Israel, que é terrena, veio o Filho de Deus, Cristo, Então, desta Israel terrena veio Cristo. Cristo foi gerado desta descendência de Abraão, para gerar nela o seu descendente. Então, Deus escolheu esta descendência, escolheu esse povo, escolheu essa nação, Israel, para dela vir o seu filho, para dela vir o seu descendente, ou melhor, o descendente da mulher, para o descendente da mulher, que é Cristo, para dele vir a descendência espiritual de Abraão, que é a mesma descendência do Deus Pai. Então, em Cristo vem a descendência espiritual de Abraão e Deus, Porque a descendência espiritual de Abraão são todos aqueles que nasceram de Abraão, mas tem a fé de Abraão, a fé no Deus de Abraão. Aqueles que nasceram da carne e do sangue de Abraão, mas também nasceram da fé de Abraão. Tem o Deus de Abraão como seu Deus. Então, o descendente da mulher Israel terrena, dela veio o Filho de Deus, Cristo, que veio do céu para torná-la uma nação espiritual e não mais terrena, para tornar a nação, quer dizer, Cristo veio desta nação terrena, para levar esta nação a se tornar uma nação espiritual. E todos aqueles que, crendo em Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles se tornam não apenas só descendente de Abraão por parte da carne e do sangue, mas também por parte da fé de Abraão, e se tornam nação espiritual de Abraão, que hoje
nós conhecemos como igreja, né? Então, Cristo veio desta nação para levar ela a se tornar uma nação espiritual, para se tornar a nação que veio da fé de Abraão para adorar o Deus Todo-Poderoso. Esta Israel não teria a participação do homem, para que a mulher Israel gerasse o seu filho. Então, lá em Gênesis 3,15, Deus disse para a serpente que ele porém inimizade entre ti e a mulher. A mulher que ele está falando aí é a nação de Israel. E Deus iria pôr inimizade entre a serpente, a descendência da serpente, e a mulher Israel. E também o descendente dessa mulher, que é Cristo. Porque Cristo viria desta nação Israel, nação terrena. E Cristo veio dela para levar ela a deixar de ser terrena e se tornar espiritual, para deixar de ser apenas uma nação que veio da carne e do sangue de Abraão, mas que se tornasse também uma nação que veio da fé de Abraão, que adorasse o Deus de Abraão. Então, tornando assim uma nação espiritual. Então, esta Israel não teria a participação do homem para que a mulher Israel gerasse o seu filho. Então, o filho da mulher Israel não teria participação no corpo dele da semente do homem, mas sim de Deus. Então, o filho da mulher, que é a nação de Israel, teria a semente do Pai eterno, que é Deus. Pois o filho da Israel terrena iria gerar o Filho de Deus, que traria a nova Israel para Deus, a Israel espiritual, a Israel que nasceria do sacrifício do Filho de Deus, pregado no madeiro pelos filhos da serpente, e pela descendência que veio apenas da carne e do sangue de Abraão. Então, Deus disse para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, tu vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, que Satanás iria conseguir pregar Jesus na cruz, o diabo e a descendência dele. Mas Cristo iria ferir a cabeça da serpente, ou melhor, iria tirar da serpente o poder que ele tinha ou tem ainda sobre a terra, sobre os seres humanos. E é isso que Deus disse. E o descendente da mulher, Israel, é Cristo, que de Cristo veio a Israel, que seria espiritual e que veio da fé de Abraão. Não mais só da carne e do sangue, mas também da fé, porque ela se tornaria espiritual. Então, em Lucas 1:35, a mulher gera o Filho de Deus, né? Sem a participação do homem. Então, Maria, representando a nação de Israel, ela gera, Deus gera, o Espírito Santo no ventre dela gera o corpo do seu filho, do Filho de Deus. Então, em Mateus 27, do 25, Mateus 27, vamos lá, Mateus 27, o versículo 25 nos diz o seguinte: e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então aqui a semente da serpente, né,
que era também descendência de Abraão somente por parte da carne e do sangue, está condenando o descendente da mulher à morte de cruz. O Filho de Deus seria ferido no calcanhar. E aqueles, não só os descendentes de Abraão por parte da carne e do sangue, mas também os gentios estavam gritando: crucifica-o. E aqui eles dizem: e respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, ainda no capítulo 20, aliás, os versos 21 e 24, nos diz assim: e respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Então aqui a gente vê que os gentios, a semente da serpente, na pessoa de Pilatos, e a descendência de Abraão, que veio apenas da carne e do sangue dele, estão condenando o filho, o descendente da mulher, o filho de Deus, à morte, como Isaías 53 disse que iria acontecer. Isaías 53, do 10 ao 12, nos diz assim: a morte de Cristo, a morte do descendente da mulher, Israel, iria gerar uma nova descendência para Deus, para Cristo. Então aqui diz assim, versículo 10 e 12: porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então aqui Deus está dizendo que quando Cristo morresse, quando ele, quando a sua alma se puser por expiação, quando ele entregasse a sua alma a Deus, quando ele entregasse a sua vida a Deus, então ele teria uma descendência. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência. Então, Cristo teria uma descendência. Com a morte dele, ele teria uma descendência. Meu Deus, que maravilha! E essa descendência seria espiritual. Seria a descendência de Abraão, que viria da fé de Abraão. A fé que Abraão teve no Deus vivo. Todos aqueles que crescem em Jesus como seu Salvador, seria descendência de Abraão por parte da fé de Abraão, não somente do sangue e da carne de Abraão, mas por parte da fé de Abraão. Não era obrigado ser descendente de Abraão por parte da carne e do sangue dele, mas da fé. Porque nem todos que creem em Jesus como Salvador
são descendentes de Abraão por parte da carne e do sangue dele. Mas muitos que são descendentes de Abraão por parte da carne e do sangue não são descendentes de Abraão por parte da fé que Abraão teve no Deus vivo. Por isso, a Israel terrena é a Israel dos descendentes carnais ou terrenos de Abraão. Os descendentes que vieram apenas da carne e do sangue de Abraão. Do Abraão humano, não do Abraão espiritual, que é o próprio Deus Pai. Deus Espírito. Então, Lucas 16, do 22 ao 24, você vê lá o rico, né? Chamando Deus de Abraão, Pai Abraão. Você pode ler lá na parábola, né? João 8, do 37 ao 44. Vamos ver o que é que diz lá em João 8. É Jesus falando com os descendentes de Abraão somente por parte da carne e do sangue, não por parte da fé de Abraão. Então, aqui João 8, 37 nos diz o seguinte. 37 diz assim: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus Cristo disse: Se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Seja bem-vinda, Solange, que o Senhor te abençoe. Então, Jesus está dizendo o quê? Que eles eram descendência de Abraão, sim, mas só por parte da carne e do sangue de Abraão. Se eles fossem realmente descendência de Abraão por parte da fé de Abraão, eles estavam crendo nele, Jesus. A palavra de Jesus estaria entrando neles, mas a palavra de Cristo não estava entrando neles, porque eles não eram filhos verdadeiros de Deus. Eles eram apenas descendência por parte da carne de Abraão. Então, continuando aqui. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. O que é que eles estavam dizendo aqui? Que Jesus era filho de prostituta. Eles não eram nascidos de fornicação, ou melhor, de adultério, de prostituta. Mas Cristo, eles estavam dizendo que era, por isso eles disseram para vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação. Tu é nascido da fornicação, nós não. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Então, vocês não entendem a minha linguagem, porque vocês vocês
não entende a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra, porque a minha palavra não está em vós, porque vocês não são filhos de Deus. É isso que Cristo estava dizendo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então Jesus está falando aqui da descendência de Abraão, que veio apenas da carne e do sangue de Abraão, não da fé de Abraão. Os que vieram da fé de Abraão creem em Jesus como Deus Todo-Poderoso, como Filho de Deus que Deus mandou para salvar a humanidade. E esses filhos de Abraão, pela fé no Deus de Abraão, não são somente descendentes da carne e do sangue de Abraão, porque nem todos os descendentes de Abraão, por parte da carne e do sangue, são descendentes de Abraão, por parte da fé espiritual de Abraão no Deus de Abraão. Abraão teve uma descendência terrena, né? Que era comparada como o pó da terra. Mas também teve uma descendência espiritual que é comparada com as estrelas dos céus. Então, essa descendência terrena terá que se tornar uma nação espiritual, uma nação que venha da fé também de Abraão. Então, a nação de Israel tem duas partes. Tem a parte terrena, que veio apenas da carne e do sangue de Abraão, mas também tem a parte espiritual, que veio da fé de Abraão. A nação de Israel é como uma pessoa. Uma pessoa tem a parte terrena, que veio do pó da terra, que é chamado de carnal, mas tem a parte espiritual que veio de Deus, que é a nossa alma e nosso espírito. Então, assim é a nação de Israel. A parte terrena tem que ser eliminada, tem que ser abandonada, tem que ser destruída para se tornar espiritual. Assim como é o ser humano, é comparado à nação de Israel. Então, a nação, para ser espiritual, ela tem que crer no Todo-Poderoso Deus chamado Cristo, Filho de Deus. Em João 3, versículo 3 e 5, Cristo diz que para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Logo, a Israel de Deus não é a que veio da carne e do sangue de Abraão somente, mas a que veio da água, que é Cristo, a palavra encarnada, e do Espírito Santo, de Cristo. Ou melhor, a Israel que veio do próprio Deus homem. Isaías 53, do 10 a 11, né? Quando ele enfermou, quando ele morreu, quando ele foi pregado na cruz, ele teve uma descendência. E a descendência é a descendência espiritual. Porque antes todos nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando Cristo morreu na cruz, ressuscitou, ele pôde conseguir uma descendência. E essa descendência são todos aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador e recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida e se tornam
verdadeiro filho de Deus, espiritualmente pela sua fé. A mesma fé que Abraão teve quando Deus chamou ele para ir para onde ele iria enviá-lo. E esta é a fé que todos os descendentes espiritualmente de Abraão têm. Seja bem-vindo, Wanderson. Que o Senhor te abençoe. Então, continuando aqui. A Israel terrena, chamada Casa de Judá, tem apenas nela um remanescente que se converterá a Cristo na grande tribulação. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês que estão entrando nessa live, né? E proteja. Nós precisamos de proteção. E só o nosso Deus pode fazer isto. Então, qual é a nação de Israel que é terrena? A casa de Judá. Então, a nação de Israel tem duas partes. Casa de Israel e casa de Judá. E a nação de Israel foi dividida em duas partes. Quando Salomão morreu, e houve a divisão, e elas nunca mais se uniram como nação. Então, a nação terrena, a Israel terrena é a casa de Judá. Esta Israel de hoje que está em guerra, não é? Mas a Israel espiritual é a casa de Israel, que se chama hoje igreja. A casa de Israel, ou a casa de Judá, ela não tem Deus na sua vida porque rejeitou o Filho de Deus, rejeitou Cristo, rejeitou Deus homem. Eles não têm. Todos aqueles judeus que creem em Cristo como seu Salvador, eles se tornam casa de Israel ou igreja, porque a casa de Israel hoje é a igreja. Então, lá nessa nação de Israel hoje, que é a casa de Judá, só tem um remanescente que vai se tornar igreja de Cristo, porque eles vão crer em Cristo. E todos que creem em Cristo são cristãos, se tornam igreja. E em Zacarias 12:10, Deus diz que vai derramar o Espírito de graça sobre este remanescente de Judá, e eles se converterão a Cristo, mas isso somente na grande tribulação. Somente o remanescente de Judá, unido com os cristãos que não subiram no arrebatamento, e o remanescente da igreja, que foram arrebatados, preste atenção esta revelação. Somente o remanescente de Judá, esse Israel de hoje, juntos com aqueles que não foram arrebatados, quando Cristo levar a sua igreja, vai ficar uma parte dessa igreja que na grande tribulação vai reconhecer Cristo verdadeiramente como seu Deus e vai dar sua vida, muitos vão dar sua vida por Cristo. Juntamente com os que foram arrebatados, este grupo é chamado de Igreja de Cristo. Estes é que são a descendência de Cristo. Tanto os que subiram no arrebatamento, quanto o remanescente de Judá que vai receber de Deus o Espírito de graça e vão se converter a Cristo, como aqueles que ficaram dos cristãos, que não foram arrebatados e nesse tempo vão se converter. Então, todo este povo é chamado de descendência de Cristo. Estes são os descendentes de Cristo. Estes são os que nasceram de novo. Estes são os que reconheceram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, aqueles restantes de Judá
que não creram em Cristo como seu Salvador, que não irão se arrepender. E os gentios e aqueles da igreja que apostataram sua fé, então estes aí não são de Deus. Eles irão para o fogo eterno. Então, devemos prestar atenção, né, como nós estamos. Então, eles não, os que não foram arrebatados, eles, na grande tribulação, muitos apostatarão sua fé, mas outros se converterão de verdade a Cristo. Então, todos aqueles que não têm o Espírito de Deus, estes não são de Deus. Então, aqui em Romanos 8, do 7 ao 11, nos diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, quem é nascido somente da carne e do sangue, não pode obedecer à lei de Deus, porque vive debaixo de outra lei. E a lei que eles vivem debaixo é da lei do diabo. Eles não querem obedecer à lei de Deus. Então, por isso, Paulo diz aqui no versículo 7 de Romanos 8, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por quê? Porque vive debaixo de outra lei. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o versículo 11 nos diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, todos os que são da descendência de Abraão, por parte da fé de Abraão, têm o Espírito de Deus na vida deles. Quem não tem o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito de Deus, não faz parte do povo de Deus, não faz parte da descendência espiritual de Cristo. Somente a Israel espiritual chamada igreja irá para o novo céu e a nova terra, pois ela escolheu a Cristo, não o Barrabás. Então nós vimos, né, que os descendentes de Abraão, por parte somente da carne e do sangue, que são os judeus, na condenação de Cristo, eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o, e que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. Ali eram apenas os descendentes de Abraão por parte da carne e do sangue. Muitos deram as suas vidas por amor a Cristo. Então, muitos, né? Muitos dos descendentes espiritual, aqueles que escolheram Cristo como seu Deus, que creram em Cristo, deram a sua vida por Cristo. Aqui no Apocalipse 6:9, nos diz assim, Apocalipse 6:9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quem é a palavra? Cristo.
Então aqui está dizendo que muitos foram mortos por amor à palavra de Deus, por amor a Cristo. Aqui em Hebreus 11, do 35 ao 37, fala de muitos que foram mortos, né? Muitos profetas, apóstolos, cristãos normais. Aqui no Apocalipse 24, né, na grande tribulação, muitos cristãos que não foram arrebatados, mas ficaram e se converteram nesse tempo, também vão morrer. Também esses judeus, esse remanescente dos judeus, que irão se converter a Cristo, se tornarão igreja, muitos serão mortos, principalmente pelos judeus, aqueles que nasceram somente da carne e do sangue de Abraão. Eles se mantiveram fiéis a Cristo até a morte, mas venceram a serpente e o seu sistema. Então, no Apocalipse 12, do 10 ao 12, nos diz o seguinte: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, Satanás, quando a igreja for arrebatada, Satanás será jogado do céu para baixo com seus demônios. E ele vai entrar no anticristo e vai assumir o governo deste mundo. Por isso diz assim o versículo 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habita. Ai dos que habitam na terra. Que terra? Terra de Judá. É esse Israel de hoje. E no mar, que mar? Todas as nações. Mar que representa as nações. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então ele está com muita ira, porque ele sabe que o tempo dele ser preso está próximo, está perto. E ele vai fazer o máximo para destruir todos aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor. Ele vai perseguir. No Apocalipse 21, 2, vamos lá para o Apocalipse capítulo 21, capítulo 21, versículo 2, nos diz o seguinte. Capítulo 21, versículo 2. Diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aqui João está vendo a nova Jerusalém, a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, a nova Jerusalém. João vê a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A nova Jerusalém é o povo de Deus. Ele não se chama mais Israel, e sim Jerusalém, pois Israel era uma nação composta de duas partes. Uma parte terrena, que veio da carne e do sangue de Abraão, e uma parte espiritual, que veio da fé de Abraão. Certo?
Mas esta cidade, Nova Jerusalém, a nova Jerusalém que desce de Deus, ela só tem uma parte, que é a parte espiritual. Então, lá no céu não existe parte terrena, não existe parte que veio do homem. No céu só tem a parte que veio de Cristo, a parte espiritual. Então, veio do sangue de Abraão, da carne do sangue de Abraão, e a outra parte é a parte espiritual, pois veio dos descendentes da mulher Israel terrena, né? Para dela vir a Israel espiritual, que seria a esposa do Cordeiro, e herdaria o novo céu e a nova terra. Então, Cristo veio da Israel terrena, né, de Judá. Cristo veio de Judá, que era o Israel na época. E de Cristo veio a Israel espiritual. E esta Israel que vai morar no céu, que se chama igreja, igreja verdadeira. Não essa igreja apóstata que tem aí, que vive negando Cristo, não é? Então, pois no céu, no novo céu e na nova terra, não tem lugar para o que é carnal, mas somente para o que é espiritual. Para quem nasceu da água e do Espírito de Deus e de Cristo, e se tornou descendência de Cristo. A gente pode ver isso em Isaías 53, verso do 10 em diante, não é? Cristo, depois que morreu, ele conseguiu uma descendência. E a descendência de Cristo são todos aqueles que já nasceram de novo. Nasceram da água e do Espírito, creram nele verdadeiramente e estão servindo a ele até a morte, se for necessário. No Apocalipse 21, 3, nos diz assim, João, Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João ouviu a voz de Deus que dizia que o tabernáculo de Deus habitaria com os homens, com o seu povo, com a igreja, e eles seriam povo de Deus. Que tabernáculo é este? Nós sabemos, nós temos estudado, o tabernáculo é o próprio Cristo, que no deserto estava sobre o tabernáculo feito por mãos de homens, mas no Novo Testamento ele estava em forma de pessoa. Deus fez o seu tabernáculo, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus fez o seu tabernáculo, que era Cristo. Hoje nós somos este tabernáculo. No Apocalipse 21, 4, nos diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, no céu não vai haver mais tristeza nenhuma, não vai haver mais sofrimento, pois não vai haver mais pecado, não vai haver mais a morte, não vai haver mais Satanás e seus demônios. Lá no céu só vai aqueles que já venceram a serpente. Então Deus limpará dos olhos do seu povo toda lágrima, ou melhor, no céu o povo de Deus não sofrerá mais nada, pois o inimigo das suas almas
já está preso para sempre e não existe mais o pecado na vida do seu povo. Só irá para o céu aqueles que venceram a si mesmo, venceram a Satanás, negaram as suas vidas neste mundo, tomaram a sua cruz e seguiram Cristo. Só estes herdarão o reino de Deus, e estes são chamados descendência de Cristo. No Apocalipse 21, 5, nos diz assim: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, aquele que estava no trono, Deus diz para João que faria nova todas as coisas. Então, ele está fazendo tudo novo. Jesus diz: eu vou para a casa do meu Pai. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando estes lugares estiverem prontos, eu vou voltar para levar vocês comigo. Então, Cristo foi. E ele está voltando para nos levar para lá. Mas depois nós iremos para lá definitivamente. Agora tudo seria diferente para o povo de Deus, pois eles já haviam passado por todas as provações e tentações na primeira terra, onde cada um nasceu e havia vencido. Foram vitoriosos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, do 10 ao 12. No Apocalipse 21, 6, nos diz o seguinte: E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Muito bem. Então, no Apocalipse 21, 6, Cristo já cumpriu tudo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, Cristo é o princípio, mas também é o fim de tudo. Ele começou tudo e ele vai terminar tudo. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A fonte da água da vida é o próprio Cristo, a palavra de Deus, que sacia a nossa sede espiritual. Então, água é palavra. Nasceu da água e do Espírito. Nasceu da palavra e do Espírito. Espírito Santo. Então, a água é a palavra. E aqui, quem estiver no céu vai beber da fonte da água viva, que é Cristo, a palavra. Lá no céu, beberemos diretamente da fonte da água viva chamada Cristo. Aqui em João 4, do 9 ao 10, Cristo promete para a mulher, se ela pedisse para ele água, ele iria dar água viva que jorraria. Essa água que Jesus está falando é a palavra dele. É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que sacia a fome espiritual do ser humano. No Apocalipse 22, do 1 ao 5, João viu o quê? Vamos lá. Apocalipse 22, do 1 ao 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, do trono de Deus e do Cordeiro sai a água cristalina. É a palavra de Deus, essa água é a palavra, esse rio é a palavra de Deus. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês.
e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, essa árvore da vida é Cristo, é toda a palavra. E o fruto que ela dá, esta árvore dá, é o fruto do Espírito Santo. Você pode ler isso em Gálatas 5, do 20, se eu não me engano, 22 ao 23. No Apocalipse 22, 1, nos revela que a água saía do trono de Deus e do Cordeiro. Então, essa água é a palavra de Deus que estarão na boca, na vida dos moradores do novo céu e da nova terra. O Pai é o rei do mundo espiritual, mas ele se revela a sua criação como Filho de Deus. Por isso, João vê o trono de Deus, do Deus Pai e do Cordeiro, Deus Filho, e do trono saía o rio da água da vida, ou melhor, do trono de Deus e do Cordeiro saía a palavra de Deus para o seu povo. No Apocalipse 22, 2, João vê uma praça de um e de outro lado do rio. Tinha o quê? A árvore da vida. A árvore da vida que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Este fruto é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, do 22 ao 25. No Apocalipse 22, 3, nos diz que no novo céu e na nova terra não haverá... Vou ler bem aqui. Estou quase encerrando, né? Versículo 3. Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nem estará o trono de Deus e do Cordeiro. Desculpe aqui. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, lá no novo céu e na nova terra, estarão o trono de Deus e do Cordeiro, porque o Cordeiro é Deus como homem, como Cristo. E Deus, quando fala de Deus, está falando de Deus como Espírito. Então, nos diz que no novo céu e na nova terra não haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. No versículo 4, nos diz o seguinte: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Que maravilha! E os seus servos verão o seu rosto. Hoje nós não podemos ver o rosto de Cristo, mas lá no céu nós veremos o rosto de Cristo, o rosto de Deus como ele é. E nas suas testas estarão o seu nome, o nome de Cristo, o nome de Deus estará na testa dos salvos. Versículo 5. Ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. No novo céu e na nova terra não haverá mais noite, pois não haverá pecado, nem o diabo. Lá não necessitará mais de lâmpadas artificiais, nem de luz do sol, criatura de Deus, pois a nossa luz será o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, e reinarão para todo sempre. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Cristo, como luz, é mais forte do que a luz do sol. Sol é criatura. E esta terra e este céu que vemos
vai desaparecer. E o mar, que são as nações também. Todos os que não têm Deus irão para o lago de fogo. Agora os que escolheram Deus irão para o céu. E seremos felizes para sempre com o nosso Pai eterno no novo céu e na nova terra e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você já tem esse Deus, você já tem esse Senhor que deu a vida dele por você, você já crê nele de verdade, ou você ainda não quis Jesus como seu Salvador e você está escolhendo outra palavra que não é a da verdade? Se você ainda não tem Cristo, receba Ele. Se você já tem Cristo, se mantenha firme com Ele. Então mande essa live para outras pessoas, para que escutem a palavra de Deus, para que se arrependam, para que se fortaleçam, para que venham para Cristo e sejam salvos. A grande tribulação está chegando. Jesus está voltando para levar a igreja dele. E você vai querer ficar para enfrentar o anticristo, cheio de Satanás? Então dê o seu bonzinho, dê o seu like aí, aperte aí no coraçãozinho e se inscreva no meu canal também, comente, faça o seu comentário. E até a próxima live, até sábado. Que o Senhor nos abençoe.